mas não conhecia a palavra de Deus. Oséias falou: o meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias não falou que o povo perece por falta de ir na igreja, por falta de ser ofertante, por falta de ser dizimista, por falta de religião. Não, o povo perece por falta de conhecimento de Deus, e quem revela Deus é Jesus, é o Espírito Santo e é a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para nós não cairmos, para nós não tropeçarmos, Olha só, essas semanas atrás, um cantor fez uma live, não assisti, é claro, não me alimento disso, isso não serve para mim, não serve para me edificar, mas eu não sou desinformado. Cantou um hino não, cantou uma música, falando que Maria passa na frente e pisa na serpente. Com todo o respeito que nós temos por Maria, porque ela é uma bem-aventurada, deu à luz ao nosso Senhor e nós a respeitamos, é nossa irmã em Cristo e ela está no céu, com certeza. Mas Gênesis capítulo 3, versículo 15, fala que quem esmagou a cabeça da serpente foi Jesus. Esse cantor com certeza estava bêbado. Como pode, irmãos? Gênesis 3,15. Essa citação tem aproximadamente 6.000 anos. Faz 6.000 anos que Deus falou isso. Sabe o que é 6.000 anos? Sabe quantos anos tem o Brasil? 520 anos. Olha o tanto de coisa que aconteceu no Brasil em 520 anos. Faz 6.000 anos que Deus falou isso. Que da semente da mulher, se referindo a Jesus, ele esmagaria a cabeça da serpente. Irmão, sabe onde está isso? No 3º capítulo da Bíblia. No 3º capítulo de Gênesis. Se qualquer pessoa neste mundo falasse: eu vou ler a Bíblia, começasse por Gênesis, se ele fosse até o 3º capítulo, meu irmão, só até o versículo 15, ele veria que quem esmagou a cabeça da serpente não é Maria, mas foi o filho dela, o Senhor Jesus de Nazaré. Mas as pessoas não aceitam quando nós pregamos isso. Falam mal, nos apedrejam. Mas por que quando fazem carreata em teatro, no carnaval, elas não falam nada? Sabe por quê? Porque nós, pela misericórdia de Deus, que a graça de Deus nos alcançou, nós não revidamos, mas nós somos ensinados a dar outra face. Nós aprendemos a respeitar as pessoas, mas mesmo respeitando a fé e a religião, eu sei, irmãos, que a palavra tem que ser pregada. E a live deste cantor, na verdade, é uma fake news. Como nós pregamos aqui quinta-feira. Onde já se viu? Agora eu falo, uma seita que surgiu em 1830. 1830 da nossa época. Falou que recebeu de um anjo um outro evangelho. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Fala que se algum anjo entregasse outro evangelho, seja maldito. Irmãos, preste atenção, Gálatas, quando Paulo escreveu isso em Gálatas 1:8, Paulo escreveu no ano 55, 60 da nossa era. Esse ensino veio 1800 anos depois. E esse ensino engana tantas pessoas, que tem um estado nos Estados Unidos que é praticamente formado por eles. 1870,
surge outra seita, outra heresia, que fala que Jesus não é Deus e que o Espírito Santo é uma força ativa. Irmãos, onde já se viu? Tirou Jesus, que é pelo meio do qual nós somos salvos, tirou o Espírito Santo que aplica a salvação. O que tem nessa religião? Não tem nada mais, meu irmão. Não tem nada mais. Isso é fake news das trevas. 1910, surge outra religião. Para ser salvo tem que fazer parte daquela religião. Toda religião que fala que para um ser humano ser salvo tem que fazer parte dela, essa religião é considerada como seita. Porque a salvação não está na religião, a salvação está em Jesus. Isso é fake news das trevas. Hipócritas. Dizem que nos consideram irmãos, mas para eu passar para lá eu tenho que batizar de novo. Então não considera, isso é hipocrisia. Isso é fake news, isso não é doutrina bíblica sadia. Não é. As pessoas tropeçam porque não conhecem a palavra de Deus, porque não lê a palavra de Deus, são enganados porque não lê a palavra de Deus. No meio evangélico, você acha que eu só falo de seitas, heresia? Eu falo de nós também. Porque muitas pessoas não se convertem no Brasil, porque o evangelho no Brasil é escandalizado por pilantra, picareta, pessoas que não têm vergonha na cara, lobos, falso mestre, falsos pastores, que exploram as pessoas, comercializam a fé, brincam com as coisas de Deus. Mas sabe por que eles têm êxito? Porque os crentes não lêem Bíblia, porque não ora, não buscam oração. Aleluia, aleluia. E o que acontece? Qual é o resultado de tudo isso? É o resultado do que nós vivemos aqui no Brasil. Salmo 33, versículo 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil é um país escravizado, porque nunca colocou Deus como Senhor dessa nação, nunca. Nunca. É por isso que uma das maiores cargas tributárias do mundo está nas nossas costas. Um dos maiores índices de desigualdade de distribuição de renda existe no nosso país. 208 milhões de pessoas. O ano passado tinha 62 milhões devendo, inadimplente. 50 milhões de desesperançosos. 13 milhões de desempregados. Agora com a pandemia a estatística é para 18 milhões de desempregados. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A nossa nação então é uma nação infeliz espiritualmente. Infeliz espiritualmente, porque nunca colocou Deus como Senhor dela. Nunca. Colocou assim de palavras, mas não de verdade. Irmãos, na Segunda Guerra Mundial, logo depois da Segunda Guerra Mundial, quase a maior parte da riqueza do mundo estava com os Estados Unidos, e nós aqui no Brasil usando privada. Sabe o que é usar privada? Sabe por quê? Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A nação que não tem Deus como Senhor é uma nação infeliz. E quer saber o pior de tudo isso? Que a mudança dessa nação não está em Brasília. A mudança nessa nação está na igreja. Está na igreja. E a igreja que deveria se posicionar, parte dessa igreja, ela escandaliza o Brasil. Escandaliza o Brasil. Jesus chegou em Jerusalém e o povo recebeu ele como rei. Na hora que o povo recebeu ele como rei, apenas aparentemente, porque na verdade não foi. A primeira coisa que Jesus fez foi entrar no templo, pegou um chicote, expulsou os cambistas, as pombas, aqueles que estavam, e ele falou assim: a minha casa será chamada casa de oração. A igreja é uma casa de oração. Igreja não é um lugar de entretenimento, não é um lugar de você passar tempo, não é um lugar de comercializar a fé, de vender a palavra, não é um lugar de show, não é um lugar de espetáculo. A igreja é uma casa de oração para todos os povos.
Ramanto nebestebele plava na raça. Rimindere coubele flabias tebele calabaia. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus. A Ele seja toda a honra, a Ele seja toda a glória, a Ele seja todo louvor para todo sempre. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Mas muitas das vezes nós somos obstinados, como Saul ofereceu um sacrifício e achou que conseguiria a aprovação de Deus por causa de um sacrifício. Deus não se agrada de sacrifícios, mas Deus se agrada antes de um coração que obedece, um coração que teme a Ele. Irmãos, eu quero dizer uma verdade para você: se você não obedece à palavra, de nada adianta você vir ao culto oferecer um sacrifício, uma adoração a Ele. Se você não obedece à palavra, se você não obedece o Evangelho, não adianta nada você entrar numa igreja, meu irmão, porque Deus não aceita. Ele quer, antes de um culto, Ele quer uma obediência a Ele. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele quer uma obediência a Ele. Irmãos, Paulo, ele viu aquilo ali, e ele começou a pregar na praça, ele começou a falar ali, e ele foi convidado para ir ao Areópago. Não é um local assim, Areópago não significa um templo especificamente, mas um conselho de pessoas, para ouvir o que ele tinha para falar. Paulo então, ele fala assim: eu passei pela cidade de vocês, e eu vi um monte de idolatria, e eu sei que vocês são religiosos, mas eu percebi que tinha um Deus, que falava o Deus desconhecido. Este Deus que vocês não conhecem, é o que eu vou pregar para vocês. O Deus que fez os céus, que fez a terra, tudo que existe, nós dependemos dele, movemos, existimos. Ele dá vida, o fôlego, todas as nações do mundo veio de um homem após ele. Paulo começa a pregar desta maneira, e eles estão escutando, sabe, eles estão escutando o que Paulo estava querendo pregar. Aí Paulo, ele continua, e de repente, quando Paulo chega num ponto da pregação, e Paulo fala assim, olha, e fala a respeito de Jesus e da ressurreição. Nesse ponto eles param de escutar. Quando falou de Jesus e da ressurreição, não é assim. Você ouve, você quer ouvir a verdade, agora você vai ouvir a verdade. Você ouve até onde você quer. Você ouve até onde você quer. Depois disso você não quer ouvir mais. Mas tem uma coisa: você é a primeira vítima da sua ignorância. Eu sou a primeira vítima da minha ignorância. Sou eu que vou pagar. Porque a salvação é individual e o juízo também, o julgamento é individual. Recebemos religiões através das tradições, passada de pai para filho. Mas Deus tinha falado em Êxodo 20, versículo 3 para Moisés: Moisés, se esse povo entrar na idolatria, vai sofrer eles, segunda, terceira, até a quarta geração vai sofrer. Quem entra na idolatria, ele passa a idolatria para o filho, ele sofre, o filho sofre, o neto sofre, e o bisneto sofre. Sofre todo mundo. Por quê? Porque as pessoas receberam uma religião por tradição humana, por herança humana.
recebeu uma cultura religiosa, uma cultura de fé que passou dos outros para eles, mas não olharam na Bíblia para ver se isso estava certo ou errado. Uma mãe colocou um frango para assar, foi assar um frango, dividiu o frango no meio, colocou metade em cima, metade embaixo. A filha dela falou: mãe, por que a senhora faz isso? Ela falou: não sei, aprendi com a sua avó. Quando a menina encontrou a avó: avó, por que a senhora assar o frango metade em cima e metade embaixo? Não, minha filha, é que o forno era pequeno. O forno era pequeno, eu dividia no meio, colocava em cima e colocava embaixo. A mãe aprendeu, já estava passando para a neta, nunca perguntou por que aquilo tinha acontecido. Nunca perguntou. Nunca. Mas quem sofre somos nós. Porque, irmãos, não pense que as pessoas nos amam, não. Não pense que o mundo quer o teu bem, não pensa isso, não. Como nós pregamos aqui, as pessoas acham que elas estão curtindo o mundo. É o contrário, é o mundo que está curtindo você, vai usar você como uma laranja, depois jogar o bagaço fora. É isso que o mundo faz, é isso que o Satanás faz. Ele curte as pessoas, depois joga as pessoas fora, no lixo. Jesus não. Vai lá no lixo, busca as pessoas, restaura elas e coloca elas sentadas entre os príncipes. O Evangelho de Deus é diferente. Ele transforma a velha para nova criatura e Ele faz tudo novo. Ele faz tudo novo. Glória a Deus. Mas o mundo não nos ama. Se o mundo amasse a mim e a você, ele não colocaria quase 4.000% de inflação em uma máscara. A máscara era vendida a 10 centavos nas farmácias. Com o coronavírus foi para quase R$4. Se o mundo nos amasse, aqueles respiradores que estavam indo para o Nordeste, outros países não tinham desviado eles nos aeroportos. Se o mundo nos amasse, não aumentaria o preço da máscara, como é feito nas farmácias, o preço das luvas. E pode ter certeza que muitos dão tanto ouvido às pessoas do mundo. Não estou falando de você, mas eu sei que essa mensagem está sendo gravada. Mas muitas pessoas, elas dão tanto ouvido ao mundo, dão tanta importância ao que as pessoas dizem, mas algumas quando morrem não tem 4 pessoas para carregar o caixão dela. Não acha 4 pessoas para carregar o caixão. Mas dão ouvido ao mundo. Mas quando você fala a palavra de Deus, eles fecham o pensamento, como os atenienses fecharam o pensamento. Até aqui, Paulo. Isso daí que você falou agora a gente não aceita. Você já parou para observar na Bíblia se o que está sendo pregado está certo ou errado? Eu faço tira-teima, pega tudo que eu falei, vai na Bíblia, vê se está certo ou está errado o que eu estou falando. O que eu estou falando está na Bíblia. Mas a minha religião é a mais antiga do mundo, mais antiga do que a sua religião. É esta palavra de Deus. É mais antiga. Quando falaram de Jesus, os atenienses não quiseram ouvir mais. Mas 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, fala que Jesus, ele foi conhecido como sacrifício antes da fundação do mundo. Deus não está sujeito a tempo, isso é difícil de entender. Deus não está sujeito a tempo, mas antes de Deus criar o mundo, Jesus já tinha morrido no plano de Deus. Jesus já tinha morrido no plano de Deus. Antes do mundo criar, Deus já tinha sacrificado o Filho dele pelo mundo, que nem tinha surgido. E você não quer Jesus, você troca Jesus por este mundo. E ainda você quer que Deus te lembre de você. Ele já lembrou de você antes do mundo ser criado, antes do homem ser criado, Ele já lembrou de você. É você que precisa lembrar dele. Deus não precisa dar mais nenhuma resposta para o mundo.
É você e eu que temos que dar uma resposta para Ele. Tudo que Ele tinha para fazer, Ele já fez. E ainda Ele faz muito mais. Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Mas eles fecharam o pensamento, o entendimento. Quando eu era presbítero lá na igreja evangélica Avivamento Bíblico, ali na Vila Nova, tinha um homem, sempre tinha bêbado ali, sempre tinha bêbado, muitos bares em volta, os irmãos lembram. E um passou naquele dia, ele estava meição, um pouco mais velho que eu, conheço desde a infância, e Deus colocou algo para eu falar de Jesus para ele. Comecei a falar do amor de Deus para ele. Falei de Jesus, comecei a falar, e Deus naquele momento estava falando com ele, eu percebi que Deus estava falando com ele. Ele também percebeu, e Deus começou a falar com ele, porque, irmãos, você sabe, aquela pessoa estava no vício, do álcool, das drogas, sabe, e é rejeitado pela sociedade. Mas o Evangelho, irmãos, ele dá esperança para essas pessoas. E eu estava levando uma palavra de esperança para ele. E ele estava ouvindo, ele ouviu, ele abaixou a cabeça. Ele não andou 30 metros, meu irmão estava sentado na frente da casa da minha mãe, né? Era minha mãe, é vizinho da minha mãe. Meu irmão estava sentado lá, na hora que ele passou pelo meu irmão, ele olhou para o meu irmão e falou assim, ó, o Durga está ó na minha cabeça, ó. Deus falou com ele, não deu 30 metros, ele já mudou, sabe por quê? O espírito da malandragem não deixava o Evangelho entrar nele. O espírito da malandragem, a pessoa se acha muito malandra, muito esperta. O espírito da religião, o orgulho religioso, minha mãe, minha bisavó nasceu nessa religião, minha avó nasceu, minha mãe nasceu, eu nasci, ai. Orgulho, não quer aceitar a verdade da palavra. Quando Paulo falou para ele sobre Jesus, e falou sobre a ressurreição, isso eles não aceitaram. Porque na filosofia grega, de Platão, eles aceitam a imortalidade da alma, eles aceitam, que a alma é imortal. Mas na hora que ele falou que o corpo físico vai ser ressuscitado, não, isso para eles é muita coisa. Sabe o que eles fizeram? Alguns começaram a zombar de Paulo. Outros foram educados, eles eram educados. Outros foram educados, não, Paulo, né? Fica triste não. Outro dia a gente ouve, tá bom? Outro dia a gente ouve, ou seja, até os quem zombou e quem não zombou não queria mais ouvir. Não queria mais ouvir. Não foi eles que saíram, foi Paulo que saiu. Você sabia que quando Paulo chegou em Atenas para pregar a palavra, é uma das poucas cidades que ele não teve oposição física, ele não apanhou, ele não foi apedrejado, não bateram nele, não espancaram, mas ele também não conseguiu abrir uma igreja em Atenas. Você sabia disso? Poucas pessoas se converteram, mas não existe relato que ele tenha fundado uma igreja em Atenas. Ele não conseguiu, a cidade que ele não apanhou, ele não abriu igreja. A cidade que ele não teve oposição, ele não conseguiu abrir igreja. E muitas das vezes é isso, a pessoa é educada, mas ela dá uma tiradinha em você, né? Ela faz uma brincadeirinha e tira você, tira de lado. Por quê? Porque a cultura da religião e a cultura da idolatria está enraizado nela. Está enraizado. Mas as pessoas falam, mas e aí, o que é que eu tenho? O que que tem? É que Apocalipse 22, versículo 15, fala que os idólatras não vão herdar o reino. Os idólatras não herdarão o reino. Mas não aceitam. Nessa pandemia, não é do agrado de Deus a pandemia.
Mas essa pandemia é um tempo que as pessoas deveriam meditar. Que as pessoas deveriam meditar mais em Deus, pensar sobre o futuro, né? Porque é uma peste que a nossa geração não tinha visto ainda a nível mundial. Somente outras gerações passadas que tinham visto isso, mas agora nós vimos isso, e é um dos sinais da volta de Cristo. Então deveriam pensar nisso daí, mas não. A cultura da idolatria é tão grande que não deixa as pessoas pensar nisso. Elas bloqueiam o pensamento, elas fecham as mentes e não querem ouvir, não querem dar crédito a isso. Apocalipse capítulo 9, versículo 20. O sexto anjo tocando a trombeta. Já foi o selo, já foram as taças, já está na sexta trombeta. Já está no final de tudo. Está no final de tudo. A sexta trombeta, 1/3 da população mundial morre. Apocalipse 9, 1/3. Os outros 2/3 que ficam, a Bíblia fala em Apocalipse 2, 9, 20, que eles não, 9, 20 e 21, que eles não se arrependeram. Não se arrependeram, mas continuaram com os seus ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira. Imagina, 1/3 da população morre na grande tribulação, no Apocalipse 9, e 2/3 ainda continua idólatra. Não se arrepende dos homicídios, das feitiçarias, da prostituição, dos furtos, da idolatria. Não se arrepende. Sabe por quê? Porque é o que Samuel falou para Saul, que a idolatria, ela é uma obstinação. Essa é uma obstinação, uma teimosia. É uma teimosia, e é somente com Jesus que ela é removida, que ela é arrancada. A Bíblia fala em João 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E João 14, 6, Jesus falou, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, porque o Pai está nele. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero chamar os irmãos do louvor neste momento, amém?